era da tecnologia está mudando tão rapidamente que a única certeza é que vai mudar ainda mais. Dentre tantas transformações, onde ficam as nossas crianças? Veja também a importância das 4 estações para o desenvolvimento infantil. O outono, em especial, é muito apreciado pelas crianças por suas folhas multicoloridas. E essas mesmas folhas caem muito bem nos projetos de artesanato. Vamos acompanhar. O mundo está se transformando. Novas descobertas acontecem todos os dias. E a distância entre o presente e o futuro se torna cada vez menor. A tecnologia não apenas cria novos espaços de possibilidades a serem explorados, como também afeta diretamente o modo como as pessoas aprendem, pensam e se relacionam. Cada vez mais cedo, presenciamos cenas de crianças usando computadores, dominando jogos de videogame, passando horas em frente à televisão e entrando em contato com o mundo através da internet. Essas tecnologias vêm contribuindo como instrumentos a serviço das pessoas e são excelentes ferramentas para ampliar o conhecimento e suscitar a curiosidade. O computador e os recursos da internet possibilitam o contato com o mundo. Os avanços da tecnologia fascinam a todos, mas é preciso estar atento às consequências impostas pela utilização desses recursos. Quando o estímulo e o uso dos eletrônicos são abusivos, existe a possibilidade de a atitude resultar em consequências negativas à formação. Se houver um excesso, você evita que outras áreas sejam estimuladas. Essa é a era da tecnologia. E as nossas crianças estão inseridas nesse meio. Mas até onde isso é prejudicial, é saudável, ajuda no desenvolvimento, atrapalha? O nosso bate-papo de hoje é exatamente sobre esse assunto. Ao meu lado está a Gabriela Kramer e ela vai tirar algumas dúvidas frequentes. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Lu. Obrigada por ter me convidado. Eu achei um tema muito interessante, adoro falar sobre isso, por estar no meio disso também. A gente vê um grande problema com os pais, com as crianças dentro da tecnologia, às vezes da escola, dentro da tecnologia. Vai ser bem legal poder esclarecer tudo que você precisar. Bom, como eu havia falado anteriormente, essa é a era da tecnologia. Mas no meio de tantas transformações, onde ficam as nossas crianças? Bom, a criança ela fica um pouco perdida e também mais desenvolvida, mais ativa, mais inserida dentro da sociedade um pouco mais cedo. Então, a gente vê criança, não só as pequenininhas, um pouco mais velhas, 8, 9 anos, a maioria já tem redes sociais e etc. Eu acho que os pais deveriam podar um pouquinho mais essa tecnologia dentro da criança. Ajuda a desenvolver, ajuda a melhorar todo o sistema cognitivo deles, sistema nervoso deles, porque eles acabam ficando mais calmos. Mas acho que é uma energia que ela tem que ser gasta. A criança, ela tem esse pique todo, ela dorme bastante, então ela tem que gastar, ela tem que se desenvolver. E não só sentada mexendo, não só televisão, não só computador, nesse sentido. E como a tecnologia pode ajudar no desenvolvimento infantil? A coordenação motora fina, porque a maioria é tablet, é celular, então eles vão mexer com o dedinho, então eles vão
ter aquele cuidado, não é mais aquele rabisco que eles estão acostumados a pintar, por exemplo. Eles vão com calma, porque eles sabem que eles têm que mexer. Também o senso de perceber aquela coisa um pouco mais rápido. Então, às vezes é uma imagem, eles estão passando tão rápido, mas você consegue perceber que eles captaram tudo que está ali. Então, eles têm uma percepção mais rápida de tudo. E com relação aos prejuízos? Bom, fora o desenvolvimento precoce da criança, aquela coisa dela não querer mais brincar, dela não querer ser mais criança. Eles veem tanta coisa ali na internet, principalmente, deles quererem se tornar adultos muito fácil. Bom, a socialização. A escola é a primeira parte de inserção à sociedade da criança. Então, quando ela está inserida totalmente nessa parte de tecnologia, o amiguinho, ele acaba sendo aquela coisa chata, aquela coisa que não faz o que eu quero. Então, ali dentro da tecnologia, eles têm os joguinhos que eles querem, na hora que eles querem, como eles querem. Então, acaba tirando da criança esse ser criança, esse brincar, esse cair, se machucar, precisa, porque eles têm que se desenvolver nessa parte, não só ficar sentados quietinhos. Bom, e essas consequências podem vir a ser prejuízos também na vida adulta? Sim, podem. A partir do momento que a criança não socializa, ela pode se tornar um adulto frustrado, um adolescente muito incluso. Hoje em dia mesmo a gente vê adolescentes que passam o dia inteiro no computador. A gente critica muito isso, mas não tenta reverter isso na infância. Então, colocando a criança mais com um ser humano, talvez ela, quando cresça, ela seja mais ser humano, ela não seja tão tecnológica, não seja tão necessitada disso. Bom, você citou agora há pouco sobre a questão da navegação livre das crianças na internet. Nós sabemos que isso pode gerar muitos riscos. Assim como há conteúdos bons, há conteúdos bem ruins e aqueles que são para cada idade, né? Os pais devem restringir isso. Como eles podem fazer isso sem causar prejuízos na criança? Então, acima de tudo é a supervisão. Mas muitos pais, eles colocam as crianças ali no computador, colocam as crianças ali com algum aparelho, né, tecnológico, para eles não atrapalharem, para eles não fazerem bagunça, porque criança espalha brinquedo, não sei o quê, com o tablet na mão, eles têm só o tablet e ali eles têm tudo. Então, assim, acima de tudo a supervisão dos pais, mas se você não consegue ficar em cima, há diversas coisas que bloqueiam diversos sites. Então, assim, se você quer que seu filho fique só no site da Barbie, no site dos joguinhos e não sei o quê, coloca, né, esse bloqueio para o seu filho só acessar aquilo ali. Mas sempre tem uma coisinha ou outra que escapa, então é explicar para ele também, isso aqui não vai entrar, isso aqui não é para você, não é bom para você, ainda não está na hora. A criança é muito curiosa, então ele vê uma foto um pouco mais diferente, tipo, isso aqui, não sei, parece a minha mãe mais velha, eu vou clicar, alguma coisa assim. Sabe, explicar também, não só deixar a criança no escuro, isso aqui não pode, mas aí fica na cabeça dela, não pode por quê? Por que eu não posso? Então, explicar também, acho que seria interessante. Bom, e com relação aos pais, qual o papel deles nisso tudo? Então, como eu já havia dito, o desenvolvimento do ser criança. Então, quando você insere a criança, você acaba... tudo bem que a gente está num mundo totalmente globalizado, totalmente tecnológico, onde ninguém faz nada mais sem internet, sem isso. Colocar a criança dentro disso, tudo bem, mas não colocar isso como em primeiro lugar para ela. A gente vê criança lendo livrinho no tablet. Às vezes isso não é legal. Dá um livrinho para ela na mão, para ela sentir. Acho que o freio é importante para isso, para não deixar que ela amadureça muito rápido. Porque a gente vê muitas pessoas que amadurecem rápido, mas o cognitivo, o pensamento, a consciência ainda está meio reduzida. O colocar a criança, né, dentro desse mundo é mais para preparar ela para o mundo que a gente está. Então, uma criança que hoje em dia não sabe mexer, uma criança de uns 12 anos, a gente já vê que já é meio julgada. Como assim você não sabe ligar o computador? Como assim você não sabe mexer? Então, é mais para a preparação dela do futuro, mas não com muito excesso. Existe algum dia ou algum horário indicado para que essa criança possa ficar livremente na internet? Como é que funciona isso? Então, eu acredito que seja mais indicado nos fins de semana, um horário reduzido, uma coisa mais controlada, porque, segundo estudos norte-americanos, que eu já pesquisei sobre,
a criança, ela desenvolve, ela aprende, ela assimila tudo que ela aprendeu no dia quando ela está dormindo. Então, assim, a criança que voltou da escola, às vezes ela teve um dia produtivo, ela teve uma atividade que ela conseguiu desenvolver bem, só que ela chega em casa, ela assiste televisão, ela está na internet, de noite ela vai assimilar o que ela assistiu, o que ela viu. Vocês podem perceber que quando a criança vê um filme, assim que ela volta da escola, às vezes ela acorda à noite falando do filme. Às vezes ela está, na hora do jantar, falando do filme, ela não está falando do que ela aprendeu na escola. Então, assim, podar um pouco isso, colocar a criança para ler, a criança para aprender na semana, no fim de semana, umas 2 horinhas na internet, umas 2 horinhas de televisão, tudo bem, até para o lazer da criança, até porque relaxa um pouco deles. Mas na semana eu acho que não seria indicado. Bom, já que a gente já falou de toda essa área tecnológica com relação à criança, e as aulas de informática? Então, as aulas de informática, elas entram como um fator importante por causa dessa inserção que a gente já havia falado, mas nada nas aulas você não vê que a criança não vai aprender a entrar na internet, a entrar em tal site. Ela vai aprender a ligar o computador, ela vai ver algumas atividades do tipo puxe o quadrinho para o quadrinho, puxe a bolinha para a bolinha. Então, ela está tirando do papel e colocando no computador. Não é nada muito surreal do tipo ela entrar num site para jogar. Ela está desenvolvendo tanto quanto no papel, só que de uma forma mais tecnológica, mediante o mundo que a gente está. E para terminar, dá algumas dicas para os papais e para as mamães de casa. Bom, então, não podemos esquecer do freio dessa criança. Não se preocupe, eles têm tempo. Todos os momentos, em todos os lugares, você tem como ensinar o seu filho a mexer, a estar dentro de toda essa modernidade. Então, assim, toma cuidado, o seu filho vai ter tempo. Por enquanto, curte essa parte dele ser criança. Então, leva ele para correr, leva ele para brincar, incentiva a leitura dele. Até porque hoje em dia a gente tem um grande problema, a gente vê mesmo no Brasil, de muitos analfabetos funcionais. Então, eles sabem ler, mas eles não sabem entender. Então, para reduzir isso, incentiva ele a ler, a correr, a brincar, sabe, a dar pecinhas que eles possam desenvolver muito mais do que só na telinha. Então, é isso. Caso você queira rever este programa e os demais, acesse o nosso blog www.programaminhaescola.blogspot.com.br. Vamos para um breve intervalo, não saia daí. Voltamos já já. Fadelito, do berçário à pré-escola. Um lugar para crescer, aprender e principalmente ser feliz, muito feliz. Fadelito, educação infantil de qualidade.
Estamos de volta, agradecemos o seu carinho e a sua audiência. Caso você queira entrar em contato com a nossa equipe, mande-nos um e-mail para contato@programaminhaescola.com.br. Confira agora as 4 estações do ano para o mundo infantil. Através das 4 estações, as crianças têm a oportunidade de aprender e se desenvolver com as atividades especiais que essas diferentes fases do ano proporcionam. Eu gosto de todas as estações do ano, mas a mais bonita é a primavera. Por que você acha a primavera mais linda? Por causa que aí as árvores ficam tão lindas para mim. Você gosta das flores? Porque tem muitas flores. Qual que é a flor que você mais gosta? Margaridas. Eu gosto da primavera, só que o verão é muito legal. Por que o verão é tão legal assim? Porque eu vou na praia, na piscina. Pra mim, a estação mais legal é a outra, porque cai muita florzinha nesse ano. E você acha bonita essas florzinhas no chão? Sim. Você gosta de fazer atividade com essas florzinhas? Sim. Eu gosto muito de desenhar flores, frutas, tudo. E você, Sara? Só desenhar. E você, Mari? Eu gosto de desenhar umas meninas e umas flores. Mas o outono em especial é uma estação encantadora para as crianças, pois as folhas e as flores mudam de cor e começam a cair das árvores, formando tapetes coloridos nas ruas, o que chama a atenção e desperta a curiosidade dos pequenos. As 4 estações do ano, agora você vai conhecer. As 4 estações do ano, vale a pena aprender. Primeiro vai chegando a primavera, eu vou colher as flores do jardim, dar um bom dia para a amiga natureza. As folhas de outono também caem bem nos projetos de artesanato para as crianças. Além disso, a estação dos frutos é extremamente propícia para incentivar a alimentação mais saudável. Logo depois vem chegando o verão e na praia nós vamos passear, tomar um banho de cachoeira e ver os peixes nadando lá no mar. As 4 estações do ano, agora você vai conhecer. As 4 estações do ano, vale a pena aprender. Chegou o outono e as folhas vão caindo, o vento forte. Eu também gosto do outono, porque aí eu posso comer fruta para eu ficar forte. Legal, hein? Que fruta que você mais gosta? Banana. Banana? E você, Sara, qual é a fruta que você mais gosta? Pera. E você? Pera também. Também pera? Artesanatos sobre outono muitas vezes incorporam elementos naturais para celebrar a generosidade da estação em relação às colheitas de alimentos. Além disso, através dessas atividades, é possível trabalhar aprendizados sobre mudança das estações e ensinar as crianças a serem gratas pelo benefício delas. As crianças estão em constante aprendizado e as 4 estações do ano influenciam ativamente nesse desenvolvimento infantil. Ao meu lado está a Carolina Nunes e ela irá explicar mais sobre esse assunto. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Esse tema ele é muito bacana, pois todos os anos nós passamos pelas 4 estações do ano e muitas vezes os pais eles não têm essa percepção de como desenvolver habilidades e recreação neste período com os pequenos. E qual a importância das estações para esse processo de desenvolvimento infantil? A importância das estações do ano para a criança é que elas possam aprender sobre o desenvolvimento da natureza, assim como o nosso desenvolvimento também durante o período de um ano. A princípio,
elas podem aprender também como o verão. O verão é muito quente, é um período de férias, é o período que as pessoas utilizam para diversão. Já o outono é o período que as folhas caem, assim como nossos cabelos também caem. O inverno já é um pouco mais frio. E a primavera, as flores novamente começam a nascer, assim como as folhas na árvore. As crianças elas podem aprender desta forma e também com alguns processos pedagógicos, assim como brincadeiras, como atividades pedagógicas. Esse é o desenvolvimento que ela pode ter. Você citou algumas atividades relacionadas com as estações. Você poderia especificá-las? Para que serve cada uma delas? Explica melhor para a gente. Bom, primeiramente nós temos a primavera. A criança ela aprende muito observando, imitando. Então, para a primavera, nós temos teatros, onde elas são as sementes e acaba fazendo um processo de evolução, tanto de árvores, das flores, e também mexe muito com as cores, onde elas podem aprender também diversas cores variadas. Com relação ao inverno, nós temos outros tipos de processo. Ao invés de fazermos teatros, como citado anteriormente, utilizamos boneco de neve, que também é um processo da natureza, onde o boneco de neve representa o frio e os agasalhos, que significa a estação que nós estamos. Bom, dessas brincadeiras que eu estou citando, são apenas algumas que estão sendo realizadas para o desenvolvimento da criança e que ela se socialize com a natureza. E em relação ao verão, nós fazemos muitas atividades ao ar livre, para que ela possa sentir realmente o ambiente, exatamente. E também nós temos o caça ao tesouro, né? E não esquecendo também do filtro solar e muita água, pois é uma estação onde tem muito sol, é muito quente, né? E a criança precisa sempre estar hidratada. E em relação ao outono, que é a estação que estamos no momento atual, ela simboliza uma fase muito importante para o desenvolvimento da criança, porque é a fase onde as folhas das árvores secam e caem, fazendo um tapete imenso e muito bonito nas ruas. Isso chama muita atenção porque é muito colorido. É a fase das frutas também, onde podemos incentivar uma melhor alimentação. Por ela ser colorida, isso chama a atenção da criança porque ela não sabe exatamente o que é. Então, ao tocar, ao provar, isso faz com que ela se desenvolva. O outono, nós também trabalhamos muito com a questão da horta, onde a criança planta o que ela vai se alimentar posteriormente. Então, isso é um desenvolvimento extremamente essencial, pois ela mexe na terra, ela mexe na plantinha, na água para regar. Então, essa conexão que ela tem com a natureza é muito boa, porque faz ela ter esse desenvolvimento. Bom, como você citou o outono, estamos no período do outono. Como as atividades nessa estação incentivam e auxiliam no desenvolvimento das crianças? Bom, o outono nós podemos trabalhar de diversas formas. E uma delas é aproveitar a questão das frutas dessa estação, né, para elaborar diversas atividades. Nós temos o projeto de culinária. E as frutas dessa estação é a goiaba, o mamão, o melão, o caqui. Com a goiaba, nós podemos fazer doce de goiabas com ele. O melão, nós temos o suco. O mamão, nós temos a vitamina. Então, são essas influências que nós podemos dar às nossas crianças para o melhor funcionamento do organismo, para fibras e fontes minerais. Quais são as habilidades que essas atividades desenvolvem? As crianças podem desenvolver habilidades como o intelecto, habilidades motoras. Quando ela pega na fruta, ela tem que manusear aquilo com delicadeza. E também cognitivas. E fora da escola, como as crianças podem estar aprendendo com essa estação do ano? O outono não é somente uma estação que está ligada ao período que a criança se encontra na escola. Ela pode estar em diversos momentos, porque é a estação que nós estamos. Então, se a criança em casa observar uma plantinha, ela vai socializar com o que ela teve o que ela aprendeu na escola. Se a criança for ao mercado, ela vai observar também a variedade de frutas e legumes, pois ela é muito atenta. Em praças nós temos árvores, nós temos o gramado, isso tudo chama a atenção e faz com que ela relembre as situações vividas no período escolar. E qual o papel dos papais e das mamães nisso tudo?
Bom, como já citado anteriormente, nós temos as plantas. Muitos pais têm plantas em casa. Isso pode ser um incentivo para a criança. Assim também como a ida a supermercados, mostrar a eles variedade das frutas, dos legumes, além de falar as cores e também os nomes, para que eles possam ir com o tempo se aprimorando deste conhecimento. E para acrescentar, o pai pode fazer questionamentos à criança, como perguntar as cores, as frutas e também perguntar qual é a planta. Isso é um incentivo. E com relação à preservação da natureza, como o outono, essa época do ano, facilita esse aprendizado? Bom, todo período do ano é essencial a preservação da natureza, mas no outono, como já citado anteriormente, nós temos a horta. Então, o que era uma semente, hoje virou um alimento. Então, a criança, ela aprende a manusear, ela aprende a cuidar e aprende a preservar desta forma, porque ela plantou aquilo. Então, quando ela colhe, ela vê que foi um fruto do próprio desenvolvimento dela, da própria ação que ela teve. Então, com isso, nós podemos ensinar que devemos preservar a natureza, porque é o alimento essencial para o ser humano, para o desenvolvimento do ser humano também. Chegamos ao fim. Espero que todos tenham gostado dos temas deste sábado. Uma ótima semana e até o próximo programa!